Olá, nono ano, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade, tá? Ao conteúdo de história, certo? Então hoje a gente vai falar tudo aquilo que está lá na terceira unidade do livro de vocês. Então a gente vai falar um pouquinho de Revolução Russa. Preparadas? Então vamos lá, certo? Para falarmos um pouquinho, né, da Revolução Russa, nós temos que compreender um pouco do contexto histórico daquela época, tá? Então, entre os séculos 16 e o início do século 20, o que estava acontecendo lá na Rússia, certo? Então, a sociedade em si estava sofrendo muito, principalmente os camponeses e os proletários, que eles viviam em condições péssimas, tá? De pobreza e miséria. A economia também não ia lá muito boa. Por quê? As terras, a economia, ela era voltada para a agrícola. E as terras eram concentradas nas mãos de uma pequena elite agrária, certo? Então eles não produziam o suficiente para suprir as necessidades daquela sociedade, certo? E como a principal fonte da economia era a agricultura, então isso estava tendo um impacto muito grande lá na economia russa, ok? E a política, como era? Havia um monarquista, tá? Um monarca absolutista, ou seja, um imperador que governava sobre todos. E ele era denominado czar, certo? Que isso é um termo que vem do imperador César, tá originado do imperador César, que vem bem antes dessa época. Ok, minha gente? Uma coisa muito importante de falar é que nessa época, nesse contexto, a Rússia era muito atrasada ainda, então tinha uma mão de obra muito antiquada, certo? Bem atrasada em relação a outras potências europeias, certo? E isso também prejudicava a economia, por ser uma forma de produzir atrasada. Eles não conseguiam produzir em massa com tanta eficiência quanto um mais desenvolvido, uma técnica mais desenvolvida. E isso também era um fator negativo para a economia. Bom, nesse contexto, como eu falei, os camponeses, principalmente, eles viviam uma condição de miséria, tá? De umas péssimas condições de vida. E eles serviam, certo? A as outras classes, certo? Aí o fim dessa servidão começou lá entre 1855 a 1881, tá? Pelo czar Alexandre II, que governou o estado nessa época. Ele implementou algumas reformas com o objetivo de transformar a Rússia em um estado moderno e industrializado também, e também acreditava que assim ele poderia diminuir, certo? As diferenças sociais. Entre os feitos, as atitudes que foi tomada por Alexandre II nesse governo foi o fim da servidão. Com esse fim, os camponeses, né, esses servos, agora passam a ter uma condição de cidadão e eles passam a ter uma participação política, certo? Uma certa participação política. E nessa participação política, uma coisa que eles reivindicam é a reforma agrária, porque era necessário naquela época. Apesar dessa reivindicação, né, esses cidadãos agora, eles começam, eles conseguem, no caso, uma pequena parte dessa reivindicação, ou seja, eles reivindicavam terras iguais para todos, mas eles conseguiram uma pequena parte de terra, mas conseguiram um pouco do que eles queriam. E falando, além desses camponeses, né, que serviam, que viviam nessas condições, a gente também fala lá no início do século XXI que as cidades também estavam, a população urbana, né, estava passando por diversas, diversos problemas, tá, dificuldades, e viviam em péssimas condições também. E essa população urbana, elas trabalhavam nas indústrias, tá? Eram os operários, os trabalhadores industriais. E eles trabalhavam até 16 horas por dia e recebiam salários baixíssimos.
Então era uma carga horária extensa, muito pesada, com um salário muito baixo. Então as condições eram péssimas. E essas condições de trabalho, né, de vida, começou a provocar algumas coisas, entre eles algumas revoltas. E aí provocou greves. Diante dessas greves, teve a criação e a atuação de alguns sindicatos e todos esses movimentos sociais, né, que reivindicavam direitos e melhorias de qualidade de vida e de trabalho. Esses movimentos tiveram influência das ideias socialistas, tá? Principalmente de dois, que é Karl Marx, tá? E Friedrich Engels. Bom, continuando, tá? A gente vê aí que já tem uma população sofrida, que não está aceitando as condições de vida que eles estavam passando naquele momento, certo? E aí um dos grandes marcos da Revolução, né, que antecede a Revolução, é o Domingo Sangrento, lá em 1905, certo? Em 1905, em 1904, o czar agora é Nicolau II, tá? Ele tem um projeto que ele quer ter uma maior expansão territorial. E nessa luta, né, por território, ele luta por um território chamado Manchúria, tá? Com o Japão. Então eles entram em conflitos, certo? O Japão entra em conflito com a Rússia por causa desse território. Esse conflito foi entre 1904 e 1905 e a Rússia acaba saindo derrotada. E aí, os gastos, se a Rússia já não estava passando por um momento bom, economicamente falando, e o povo já não estava mais aceitando essa forma de governo, certo? Então aí já gera uma tensão, porque eles gastaram com esse conflito economicamente falando, né? Eles gastaram e isso trouxe um desgaste também e uma tensão para o povo. A população viu isso, certo? Então, esse Domingo Sangrento é lá em 22 de janeiro, um domingo, 22 de janeiro de 1905, que é uma greve entre os operários, tá? Onde ele se junta com as famílias e vai levar um documento, tá? Lá para a cidade onde fica o governo. E aí, nesse documento, tinha algumas reivindicações, que é a melhor condição de vida que eles queriam, a redução de jornada de trabalho e uma convocação de uma Assembleia Constituinte, tá? Que ia garantir esses direitos a ele, certo? Só que aí, né, Nicolau II, ele não aceita essa greve, né, de uma boa forma, e ele aí convoca, né, a sua guarda imperial e ataca, certo? Ele revidou com violência e aí acaba fazendo com que centenas de pessoas, né, saiam vitimadas desse conflito, tá? Dessa greve. Mas por mais que Nicolau II tenha conseguido controlar naquele momento aquela greve e matando, né, pessoas tudinho, com violência, mas ele também sentiu-se muito pressionado. E essa pressão ele convocou o parlamento. O que era esse parlamento? Era formado por deputados, né, que foram eleitos para auxiliar nas decisões políticas. Então ele convoca o parlamento para saber que decisões políticas ele deveria tomar agora. E aí, ainda pressionado, ele autoriza a criação dos sovietes, certo? Que era uma das reivindicações. O que são os sovietes? Eles foram conselhos formados por delegados eleitos por operários, camponeses e soldados. Então, aqui, os operários, os camponeses e os soldados, eles elegiam, certo? Esses delegados que formavam esse conselho para representá-los. Então, a criação dos sovietes foi muito importante também, certo? Porque esses sovietes agora atribuíam um certo poder político à população. Então, essas classes mais baixas começaram a ter voz no governo, ok? Então, por mais que no Domingo Sangrento Nicolau II tenha conseguido sustentar aquela situação, agindo com o exército imperial dele e com violência, mas ele foi muito pressionado e teve que tomar essas decisões, autorizando essa criação de sovietes, tá? E a gente vai ver que os sovietes são muito importantes agora no governo aqui para frente. E antes de chegar aqui em 1905, que a gente fala do Domingo Sangrento, lá em 1903
já havia um grupo político, né, formado lá na Rússia, que é chamado Partido Social Democrata, tá? Que era um partido que tinha como objetivo, né, como ideia, a implantação do socialismo no Estado, tá? E esse partido, ele agora foi dividido em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques, certo? Os bolcheviques eram liderados por Vladimir Lenin, que vai ser uma peça muito importante no governo russo, tá? E mencheviques, que é por Georgy Plekhanov e Julius Martov, certo? Então, cada um desses grupos, esses dois grupos, cada um tinha uma ideia, tá? As visões deles. Os bolcheviques acreditavam na aliança entre os camponeses e os operários para derrubar o czarismo, ou seja, derrubar o imperador, certo? Então, esse poder, esse absolutismo e implantar o socialismo, tá? Então, camponeses e operários juntar e acabar com isso. Os mencheviques, eles acreditavam na união entre operários, camponeses e burgueses, e significando assim uma implantação lenta e gradual do socialismo e não de imediato, tudo bem mais devagar. Esse primeiro grupo, né, os bolcheviques, eles eram formados pela maioria da população e os mencheviques era pela minoria, certo? Só que lá em 1912 eles vão ter uma divergência aí de visões que vai provocar aí a prisão do líder bolcheviques, ou seja, de Lenin, tá? Lenin agora vai ser preso porque esse grupo, né, os bolcheviques, eles estavam publicamente dizendo que queria derrubar o imperador. Eles queriam o fim do absolutismo, do czarismo, tá? De uma nomeação de um imperador. Então eles queriam o fim e eles falavam publicamente. E isso ficou um pouco temeroso, né? Os outros grupos ficou um pouco temeroso, principalmente os que não acreditavam que teria que derrubar isso tão rápido assim, e acabaram prendendo os líderes por divergência de visões, certo? E aí, a gente fala também um pouquinho da revolução que aconteceu lá em 1917, tá? Fevereiro de 1917. Vamos ver que nesse ano teve duas revoluções, uma em fevereiro e outra mais adiante, que a gente vai falar, tá? Então, o que estava acontecendo lá em fevereiro? Estava tendo um cenário de muitas rebeliões populares, greves, revoltas armadas, tá? E esse cenário aí favoreceu muito o surgimento de uma liderança, tá? Então, era a oportunidade de um grupo, os grupos, né, os sovietes, agora tomar o poder. Então, a liderança principal diante desse cenário foi a soviética da cidade de Petrogrado, que antes era São Petersburgo, certo? Controlados pelos mencheviques. Então, tinha lá. Lembra que são dois grupos, né? Que teve o líder foi preso, Lenin. Então, os mencheviques continuaram, certo? E ele agora, junto com o soviético da cidade de Petrogrado, eles vão liderar essa rebelião, essa revolução em 1917, tá? E durante os acontecimentos, esse soviético, ele pressionou, tá? Ele pressionou muito o parlamento, né, que eram os deputados, a nomear um novo governo, certo? Então houve uma pressão e o resultado foi que houve uma coalizão de um novo partido, certo? Então vários outros partidos se juntaram a esse soviético, tá? Em torno de um programa liberal, querendo um governo mais liberal. Então essa pressão fez com que eles ficassem mais fortes contra, né, no caso, ao poder que existia ali, ao parlamento e ao monarca, certo? Então, diante desses acontecimentos ali, do cenário de rebelião, dessa pressão, para a nomeação de um novo governo, o czar Nicolau II, que era o atual governador, ele renuncia ao cargo. Ele é obrigado a renunciar ao cargo diante da pressão. E aí surge uma nova república liberal, que era de acordo com os princípios desse novo partido que surgiu aí, junto com os sovietes, os mencheviques, né? E outros partidos que estavam presentes, tá? E aí, com o surgimento dessa nova república, tá? Uma república liberal, os mencheviques, eles assumem o poder junto com o líder burguês Alexander Kerensky, tá?
Então esses daí, eles vão assumir o poder quando Nicolau renuncia. E quando eles tomam esse poder, né, para eles tomam algumas medidas. Lembrando que o governo só durou 8 meses e teve 2 medidas que eles tomaram, que foi a manutenção da Rússia na guerra, que nessa época estava acontecendo a guerra, a Grande Guerra Mundial, e ele também, eles tomam uma medida que é a anistia dos exilados políticos. Então, aqueles políticos que estavam exilados, eles retornam para a Rússia, tá? E assim, Lenin, lembra de Lenin que foi preso? Porque ele estava declarando que queria o fim do czarismo, do absolutismo, ele queria o fim do império, tá? Ele queria um governo socialista. Então, ele tinha sido preso. E com essa medida agora ele faz o quê? Ele retorna, tá? Isso não foi um ponto muito positivo para esse governo do líder burguês lá, certo? Porque Lenin volta junto com Trotsky, certo? E eles retornaram, né, para a Rússia e se uniram ao povo que não estavam satisfeitos, certo? Com aquela forma de governo. Então, isso aí aconteceu em 1917, lá em fevereiro. E agora tem a Revolução de 1917, lá em outubro, tá? Que é quando Lenin aparece, né? Liderando também junto ao povo. E eles trazem, né? Expõem as teses de Abril. O que dizia essas teses de Abril? Bom, essas teses de Abril eram um documento, tá? Que falava algumas coisas, entre elas a distribuição de terra aos camponeses, então garantia a distribuição de terra para os camponeses. A direção das fábricas teriam que ser tomadas pelos comitês operários. Eles também davam autonomia para as nacionalidades oprimidas, certo? A saída imediata da Rússia da guerra e a entrega dos poderes aos sovietes, certo? Então, isso aqui era os principais tópicos que falavam lá nas teses de Abril. Além da divulgação das teses de Abril, os bolcheviques, né, que era liderado por Lenin, junto com operários armados, eles ocuparam os principais pontos da cidade de Petrogrado, certo? Inclusive a sede do governo que ficava nessa cidade, ok? E aí eles depuseram o Kerensky, certo? Que era quem estava governando, o líder burguês, ok? Então eles depuseram eles e convocaram o segundo congresso dos sovietes. E aí os sovietes assumem o poder e passa a se chamar agora Partido Comunista. Lembrando que nessa revolução tinham os 3 principais líderes, tá? Que era Lenin, Trotsky e Stalin. Esses 3 eram os principais que estavam ali organizando e à frente desse movimento, certo? E aí o partido deles começam agora a se chamar Partido Comunista, ok? Seguindo aqui, diante, né, dessa tomada de poder, houve algumas reformas, certo? Dentre as reformas, teve o Tratado de Brest, tá? Foi assinado entre Rússia e Alemanha, que determinava a saída da Rússia da guerra. E essa saída seria em troca de territórios, tá? Eles iam ceder alguns territórios para a Alemanha, certo? Lembra que a Rússia saiu da guerra lá, que a gente falou, na Primeira Grande Guerra Mundial, certo? Também, entre as reformas, teve a militarização. O que foi isso? Foi a criação de exércitos, certo? Então, Trotsky, que era um dos líderes, ele criou o Exército Vermelho e ele controlava esse exército para combater os inimigos da Revolução, certo? E, conjunto a isso, teve a criação do Exército Branco, que era liderado por grandes potências europeias, junto com Estados Unidos e Japão, que eles temiam que essa forma de governo se expandisse. Então, era o que eles não queriam que isso acontecesse. Ok? Então eles criaram um exército branco para combater esse exército vermelho, ou seja, combater essa forma de governo comunista que estava acontecendo na Rússia.
Outras reformas que aconteceu também foi a nacionalização, estatizações e reforma agrária, tá? Que era o que a Rússia estava precisando naquele momento. Então, as estradas de ferro e os bancos foram estatizados, ou seja, o Estado tomou para eles, né? Então, agora é do Estado. O controle das indústrias agora é os operários que controlam as indústrias. Os camponeses começam a ganhar terra, tá? E aí também tem o direito da autodeterminação da nacionalidade, certo? Daqueles que foram oprimidos pelo Império Russo, ok? Então, isso foram algumas reformas feitas após a Revolução de outubro de 1917, certo? E aí, a gente viu que teve a formação de dois exércitos, o Exército Vermelho e o Exército Branco. O Vermelho, que era na Rússia, onde eles queriam combater os inimigos, certo? E o Exército Branco, que era formado, né, por algumas potências europeias, junto com o Japão e Estados Unidos, porque eles não queriam que essa forma de governo se expandisse e chegasse a os próprios estados, né? Então, o Exército Branco, junto com algumas forças que já existia lá na Rússia, que era contra os bolcheviques, certo? Eles eram contra esse tipo de governo, então eles se juntaram ao Exército Branco para combater Lenin, certo? Então, combater esse tipo de governo. E aí, Lenin, ele agora implanta o comunismo de guerra. Ele sente-se ameaçado e implanta esse comunismo de guerra. Então, era um dos camponeses. Esse comunismo de guerra dizia o quê? Que os camponeses teriam que entregar boa parte da sua produção para sustentar tanto os soldados e também a população que estava sofrendo. Também suspendeu, nesse comunismo de guerra, ele também suspende a liberdade de imprensa, de greve, de qualquer movimento social, ele suspende. E também ele proíbe qualquer iniciativa privada. Então tudo ali era do Estado, nada privado, certo? Só que no final de 1921, a Rússia consegue vencer a guerra, mas também ela fica destruída, falida, certo? Por mais que o Exército Branco, com forças que já existiam ali, tentasse, né, combater, mas não conseguiram, a Rússia saiu vencida, no caso venceu, né? Mas totalmente falida. Lembrando que esse conflito, né, do Exército Branco na Rússia aconteceu entre 1918 a 1920. E aí foi quando a Rússia estava totalmente destruída. E ele vai criar uma nova política econômica, lá em 1922, tá? E aí ele faz a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, que entra aí a União Soviética, que a gente fala, né? Que ele tenta unificar todas as províncias que existiam ali na Rússia. Então, ele quer unificar, formar um único estado, tá? E ele também implanta a nova política econômica, o NEP. Esse NEP aí era uma aproximação do capitalismo, ou seja, ele achava necessário, né, Lenin, a volta do capitalismo para depois retornar ao socialismo. Então, o objetivo dessa reforma, né, econômica, essa nova política, era fomentar a produção agrícola, tá? Fazer com que com que os camponeses produzissem, incentivar também as pequenas e médias empresas a comprar os produtos e permitir a negociação desses produtos no mercado interno. Então, para fazer com que o dinheiro girasse. E assim ele retomava a economia e voltava a ser um país socialista. No entanto, em momento algum, o governo passa a ideia de implementar o capitalismo lá na Rússia. Não, era uma forma de se reestruturar para voltar ao socialismo, tá? Então, essa era a ideia. Por isso que ele tinha um ditado que falava-se, que era o slogan, né? Dar um passo para trás para dar dois para frente, certo? Então era basicamente isso, não era a implantação do capitalismo, mas sim uma estratégia de voltar ao socialismo, certo? De recuperar a economia e voltar ao socialismo. Bom, lembra que eu falei que lá em 1917
teve a Revolução em outubro, e aí assumiu o poder e tinham três principais líderes, que era Lenin, Trotsky e Stalin, certo? Só que aí Lenin morre em 1924 e fica Trotsky e Stalin, certo? Então, Trotsky defendia uma revolução socialista mundial. Ele queria que essa forma de governo, né, socialista fosse mundial, abrangesse todos os outros países. E Stalin defendia que somente a União Soviética deveria estabelecer o socialismo, então fosse um governo único, certo? E entre essas divergências, Stalin saiu ganhando com o apoio do povo, né? E entre 1928 e 1953, ele governou a Rússia e foi um puro ditador. Né? Quando ele estava governando, né, ele reprimiu a liberdade individual, prendeu políticos, certo? Ele fez planos econômicos quinquenais, ou seja, de 5 em 5 anos, certo? E isolou a União Soviética. Esse isolamento deu-se porque os planos deles eram sempre pautados na nacionalização das indústrias. Então, tudo era nacional. Então, isso causou o isolamento da União Soviética. E aí eles focaram na produção do aço, na educação, na qualificação de mão de obra para suprir as necessidades que existiam ali internamente. Com a chegada, né, de Stalin ao poder, também deu-se início à publicidade e à propaganda, certo? Onde essas ferramentas seriam utilizadas em favor do governo, certo? Então a arte agora é usada também em favor do governo. Os artistas eles eram estimulados a representações, estimulados a representar nas suas artes por tradições populares, tudo, e representar o máximo, o que fosse mais real possível. E sempre trazendo os princípios de como se chegou até a forma de Estado atual, o que era o socialismo, tudinho, certo? Então a arte agora torna-se um instrumento de propaganda dos ideais socialistas do governo de Stalin, certo? Até o cinema, na época, também recebia incentivo para fazer, né, os curtas-metragens de acordo com a realidade do povo que vivia ali, trazendo sempre os ideais socialistas, certo? Então, um dos filmes aqui que eu citei, tem até no livro de vocês, que foram feitos A Greve, O Encouraçado e Outubro. E esse período, né, de que a arte é usada em favor do governo para mostrar os ideais, para fazer, como é que se diz? Para também mostrar para as novas gerações como isso surgiu, a importância dos movimentos. Então a arte foi usada para isso, para provocar isso nas novas gerações. E esse período é chamado de realismo socialista, certo? Onde a arte é uma ferramenta em prol do governo. E quando a gente fala de arte e influência, a gente vê algumas expressões artísticas também da época, né, do século XX, certo? Que influenciaram muito a realidade das pessoas, tá? O dadaísmo, que é um tipo de arte, né, que tem o objetivo de tirar a arte dos museus e levar para a realidade das pessoas. Então, o dadaísmo tem uma grande influência na vida das pessoas. O jazz também, que já nasceu lá nos guetos dos Estados Unidos, também influencia gerações durante o século XX, porque era também um símbolo de modernidade, certo? Então, as expressões artísticas estão bem presentes, certo? Nas influência de como a percepção da pessoa em relação a um ideal, certo? Onde o jazz trazia esse símbolo de modernidade nessa época já de industrialização, e o dadaísmo ele vem trazendo o que é real para as pessoas. Aqueles objetos corriqueiros agora começam a ser vistos de uma maneira diferente, certo? Então é tirar a arte dos museus, literalmente, e levar para a realidade das pessoas. A arte agora é cotidiana, certo? Então essas expressões artísticas começam a ter uma maior relevância, ou seja, uma maior visibilidade na cultura do povo. Bom, minha gente, isso aí foi uma aulinha rápida sobre o que foi a Revolução Russa. Espero que vocês tenham entendido. Leiam o livro, tá? E façam as atividades. E qualquer dúvida, espero vocês lá no nosso Tira Dúvidas, tá? Tchau!